Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um treino. A2. Eu sou Adilson Zanqueta Eu, Tatiana Esperandil. e voltamos em pleno janeiro com o nosso podcast novamente, né, Tati? Seja bem-vindo 2025. Bem-vindo a 2025, primeiro episódio do ano. Vamos trazer para vocês hoje algumas informações do porquê ficamos parados, informações e atualizações do levantamento de peso, falar um pouco sobre as novas categorias, falar um pouco sobre o anuário do Alfa, o que vai rolar de eventos esse ano no Os Alfa, planejamentos aí os para planejamentos. 2025. Então, nós vamos trazer para vocês algumas atualizações e informar tudo e mais um pouco que vocês precisam saber. Bora lá, galera. Então, vamos atualizar. A última, se eu não me engano, foi do Alan. O último podcast nós anos foram do Alan. Foi do Alan. A gente parou praticamente que foi antes do dia 7 de dezembro de 2024, porque estávamos em Londrina. Sim, dia 7 nós fomos para Londrina. Até quem nos acompanha no Instagram viu que nós fizemos a transmissão ao vivo do Campeonato Paranaense. Inclusive a Tati foi vice-campeã, a Anthony e Pietra trouxeram medalhinhas também, a Anthony vice, Pietra campeã sub-12. Foi o primeiro evento deles como um campeonato, vamos dizer, de peso. Sim, um campeonato mesmo, né? Teve disputa, vamos dizer assim. Porque assim, sub-12, se eu não me engano, é a primeira, né, Adilson? É a primeira, sim. Sim. É a primeira válida. As outras, vamos dizer, foram válidas, né, mas é um caráter mais amador. E a gente parou mesmo por conta do preparo. Se eu não me engano, aí com o Alan a gente fez finalzinho, começo de novembro, porque 7 de dezembro a gente estava naquela loucura e fizemos a maior loucura, né, porque... Foi muito loucura. O que a gente fez, Adilson? O melhor para você que é o melhor para resumir. Basicamente, a gente estava com recursos bem limitados para ir e é importante assim participar de competições, 2, 3 competições no ano. Então, eu já tinha participado de 3, a Tati e o Antônio e a Pietra só tinham participado de 2 e eu queria que eles participassem da terceira. Mas vamos lá. Tudo é bem planejado, então as pessoas vão falar assim, pô, mas vocês não planejaram. Não, porque foi menos de um mês soltado. Sim, o evento foi divulgado, né? Então, assim, estamos no Brasil, né? O nosso esporte, acho que falta aí isso um pouco, né, Dilson? Essa questão do planejamento é um pouco defasado. Ainda a gente está, acho que está crescendo bastante, então está sendo bem divulgado, assim, o levantamento de peso olímpico, mas ainda carece um pouco desse planejamento. Os outros países, normalmente em alguns outros esportes, a gente vê aí do powerlifting, eles já liberam, os atletas já sabem praticamente, né, Dilson? Vamos lá, cortando a Tati aqui. Quando nós fizemos com o Alan, depois nós fizemos com o Fábio Fernandes. Ah, é verdade, tá? Verdade. E quando nós voltamos do Paraná, a gente fez dia 7 de dezembro a gente tinha combinado de fazer com o Felipe, verdade, lá no Paraná, porém foi muito tumultuado, nós tínhamos que voltar rápido e fizemos com o Felipe no domingo online, no dia rápido 8 de dezembro. Nós fizemos um bate-volta. Isso que eu estava explicando para vocês. Então assim, como estava tudo muito limitado, eu peguei e falei para a Tati, bom, vocês vão competir de qualquer jeito, eu vou só de treinador, não vou competir. Taquei os 3 dentro do carro 2h30 da manhã, pegamos estrada, chegamos em Londrina, eles foram descansando, obviamente, chegaram lá, competiram super bem, acabou a competição da Tatiana 2h30, 3 horas, pegamos a estrada e voltamos. Olha que beleza. Mas tudo dentro dos conformes, tá? Mantiveram um alto índice competitivo, inclusive a Tati apresentou na competição que ela não estava apresentando em nenhum treino. Foi surpreendente, foi um negócio assim, absurdo. E de lá para cá, do dia 8 de dezembro praticamente para cá, eu e a Tati, né, obviamente, começamos a reformar a nossa casa. Então, a pintar as paredes. Nos intervalos de aula que nós tínhamos e no final de semana nós ficávamos pintando a casa. Então, pintava quarto, tirava todos os móveis, pintava o quarto, voltava os móveis. Então, assim, aquela loucura geral. E no dia 24 de dezembro, quando nós fechamos a academia, nós tínhamos acabado de pintar a casa faz uns 2 dias, começamos a reforma no Alfa. Nós reformamos o Alfa inteiro, pintamos parede, reformamos piso. No meio dessa reforma eu acabei ficando doente. Teve uma crise de sinusite muito forte por conta também dos produtos químicos ali, de poeira da parede. Foi minha primeira rinite na minha vida. Foi um negócio assim, meio sinistro. Retomamos aos treinos semana passada. A gente fez umas, como que você fala, umas soltadas. A gente se mexeu, voltamos a treinar semana passada. Sim. Daí, esse final de semana, gravamos o primeiro episódio do ano, que é esse que vocês estão vendo agora. Então, assim, o que a gente
O que vocês vão esperar aí esse ano da gente, né? Esse é um ano que, assim, a gente meio que tomou a decisão de mudar um pouquinho a cara do LPO aqui para Rio Preto e região. A gente já chegou chegando, né? O Sim, basicamente Adilson e o começamos o Alan, ano com os dois pés no peito aí do pessoal. que a gente está bem empolgado, o Adilson principalmente, que a gente até conversou com o Fábio a respeito do Adilson ano passado, ele ter dado uma baixa, vamos falar assim, Uma baixa né? competitiva muito forte. Não, uma baixa competitiva muito forte. Passei por várias lesões, muita dor. Então eu Tava bem parei. desanimado. Na última competição, assim, eu tive duas competições muito boas, que foi a de abril, a da LPO Championship, e a segunda etapa do Paulista, eu competi muito bem Foi também. aqui, né? Foi assim, pra mim foi a competição auge que eu tive. Mas aí nós fomos para Valinhos e aí foi bem... Aí a de Valinhos eu fui muito mal. Eu já estava aí sim num processo Mas foi bem inflamatório muito complexo, é o que a grande. gente falou. Tava além da dor, teve toda a correria com o atleta, porque Sim, quem é treinador sabe, o foco tem que ser você. Mas aí ele teve 5, 6 atletas. sim. Aqui em Rio Preto eu também tive a mesma coisa. Eu carreguei 1,5 tonelada de peso um dia antes da competição. Mas Então é complicado, Tati. É assim, eu acredito são que os seja altos e baixos do Exatamente, atleta. é um processo. Tem uma competição que você está muito bem, tem competição que você está muito mal. Eu competi duas bem no ano. Uhum. A terceira deu baixa. E eu optei por dar uma diminuída no ritmo de treino, me recuperar, me tratar. Depois da competição de Valinhos, que foi em agosto, né? Sim. Dia 31 de agosto, 30 de agosto. E de lá para cá eu reduzi bastante o ritmo de treino, tudo é que agora, no começo do ano, eu estou colhendo um pouco, assim, de frutos ruins de eu ter parado. Tô sofrendo muito, tá tudo muito pesado, estou muito fraco. Porém, é aquela história, eu tô tendo uma readaptação neural, tá começando de novo a fluir. Isso que é que sim, né, Adilson? É o que a gente discute muito. O Adilson, nós, desde setembro, outubro, ou foi novembro que a gente... Outubro, né, que a gente entrou na musculação um pouco. Sim, vamos tentar fazer setembro foi a última, eu tenho diário de treino, em setembro foi meu último treino de funcional. Uhum. Né? Então, assim, a gente voltou um pouco para o fortalecimento de musculação e não deu muito, óbvio, pelo amor de Deus. São aí 3 meses. Né, Sim, Deus, foi pouco tempo e, assim, que aquela história, a gente tentou ver, para ver se realmente ia ser um boom diferente, porque a gente já faz um trabalho de fortalecimento. Só que a gente ficou só na musculação. A gente parou com o treinamento funcional e foi só para musculação, nós vamos fazer um teste, tá? Até por causa do nosso, até por causa do nosso tempo. É o que eu falo, se a pessoa tem tempo, ótimo. Nós não somos atletas. Os atletas têm tempo. Tem que fazer. O trabalho deles, né? Tem tempo não, é o trabalho deles. Praticamente, treinar, porque a gente brinca aqui, às vezes as pessoas, a maioria, né, fala que o treino é uma coisa fútil. A pessoa vai lá, não tem nada pra fazer, ela vai treinar. Cada um tem a sua visão, né? Mas a gente sempre, quando vai treinar, a gente mora em cima da academia, para quem não sabe aí, então nossa garagem é a nossa academia. Então, para quem acha que é fácil, não é fácil, né? Porque a gente está aqui na nossa estabilidade, na nossa tranquilidade. Assim, onde vocês vêm descansar a cabeça, relaxar, que é a academia, distrair, é onde a gente trabalha, é onde a gente vive e é onde a gente é obrigado a treinar. Um dos motivos também que a gente indo para que às vezes você tem que você se dá uma frustrada, mas aí você chacoalha a cabeça de novo e fala, vamos, que você não é mais criança, né? Sim. É adulto e não tem que fazer o que quer, tem que fazer o que tem que ser feito. Então, assim, pessoal, para que vocês entendam como que funciona também agora a questão do retorno, Tati. Retorno aos treinos. Como que você está se sentindo? Tá feliz? Não, mentira, eu tô feliz sim, tô feliz. Porque a primeira semana doente, é o que eu falo, a gente só valoriza, eu não perdi, né? Graças a Deus, é uma restriçãozinha, mas foi muito ruim. Eu me senti, como eu disse, a gente comentou, falei, fiquei um mês parada, tem esse detalhe de LPO, né? Acabamos de falar aí. O último dia que eu treinei foi lá no campeonato. E aí o Adilson, a gente fez mais um teste a respeito... depois do campeonato a gente fez o quê? A gente deve ter feito uns 3 treinos em dezembro. Não, de LPO não. Não, de LPO não fez nada, mas musculação mesmo a gente treino, foi. Foi o que? Foi 3 dias, Tati. A gente foi até dezembro, a última vez foi em dezembro disso. Sim, a gente voltou do campeonato dia 8 de dezembro. Sim, mas então, nós fomos mais uma vez na outra semana e depois na outra fomos 2 e acabou. Não, depois a gente foi porque você ganhou o sorteio, né? Nós fomos 2, 3 vezes, tá? Mas mesmo assim, isso não é treino. Treino é 3 vezes por semana, mas é recover. Menos. A gente fez um recover aí, o LPO foi zerado e a gente testou, porque o Adilson foi mais tua ideia, né? De ficar parado total. Entre aspas, não, total não, né? Uma ideia. Acho que foi falta de opção. Porque a gente optou por
por pintar a casa. Se eu estivesse treinando, não ia ter tempo para pintar. E até porque você queria testar para ver essas dores. Sim, também. Faz parte, também. né? Porque ele tomou medicamento, faz fisioterapia, claro que isso, que a gente fala, a gente não pode jogar, né, para um milagre da vida. Lógico, mas é uma questão seguinte, ó. Faziam basicamente 7 anos que eu treinava levantamento sem parar. Eu e você. A gente vinha de não parou, campeonato em campeonato. Saía de um campeonato e entrava em outra planilha, parava uma semana. Você acha que o corpo recupera 1 ano de treino em uma semana? Não recupera. Então, assim, a gente foi empilhando o treino. Literatura, né, até que chegou um momento que a gente estava de saco cheio de treinar. A realidade é essa. Chega uma hora que você enche o saco. Fala, pô, de novo vou lá sofrer, fazer snatch, apanhar da barra, tomar barrada nas costas. Então chegou uma hora... quando o treino tá uma lástima. Não, mas a questão é que tava uma lástima. O ano inteiro a gente foi sofrido. Não foi um ano produtivo. Teve altos e baixos. Sim, mas normalmente a gente veio numa fase de ascensão muito boa, que é óbvio que é a fase inicial do esporte, todo esporte tem isso. E depois a gente fez o quê? Entrou numa fase de estabilização, e o ano passado foi o ano que a gente teve mais derrota do que vitória. Então, ou seja, o teu corpo tava falando, respira. Voltamos agora em janeiro, cara, a gente tá voltando empolgado. Sim. A gente tá com vontade de treinar. Estamos esfomeados, procurando competição. Vontade de treinar, vontade de competir, vontade de produzir. Então, por exemplo, eu voltei a treinar 2 semanas, eu tô sofrendo muito, obviamente, porque eu fiquei parado mais tempo até do que a Tati, porque eu já tinha diminuído muito o meu ritmo de treino. E agora você tem um treinador, né? Sim, então assim, até anunciar a gente fechou uma parceria com o Leco, que é o treinador da Dilce, que é o atual presidente da Federação Paulista e treinador de levantamento de peso do Pinheiros, e ele está me acompanhando nos treinos. Há tempos você queria isso, né? Sim, eu nunca tive um treinador, vamos dizer assim, no começo da carreira só, que o Rogério Ricardo me apresentou o levantamento de peso, mas não era um treinador, porque eu não competia. Ele me ensinou a levantar peso, me ensinou ali o básico. Abriu o olhar. Aí, abriu o olhar, me deu aquele desejo pelo LPO, e daí pra frente eu parti sozinho, e até então não tinha um treinador, ninguém me treinava. E o Adilson é teste, o Adilson adora testar, então ele testava até eu me ferrei muito, né, desculpa o linguajar, mas eu me quebrei muito por causa dos testes que eu fazia em mim. Sim. Eu falei, vou testar em mim, se ele pegava a planilha, fazia curso, curso, pegava a planilha, montava, fazia planilha e falava assim, isso aqui dá para colocar, isso aqui não dá, porque é muita loucura. Mas é muita tentativa e erro, né? Sim, porque assim, deu certo para mim, deu certo para alguns atletas, aí teve umas que não deu certo para mim. Tem atletas que se adaptam melhor com volume, tem atletas que se adaptam melhor com intensidade. É muito variável. Então assim, a gente sempre tenta testar na gente, experimentar, para que a gente não apresente aos atletas e aos alunos algo que possa não ser bom. Então eu vou lá, eu testo, experimento, faço um protocolo de treino, pô, legal, gostei. Aí eu começo a jogar pra galera. Então assim, a gente sempre vai mesclando bem o trabalho para não ficar aquele negócio muito, muito pisado, muito maçante também. Certo? Mais alguma novidade, Tati, que eu esqueci? Do nosso campeonato, como que foi lá, um resuminho, né? Como foi para você o treinador, que você falou que teve muita evolução, tanto minha... Sim. Porque assim, para vocês saberem, os últimos treinos, eu tentei fazer um trabalho de mentoria com o Fábio, e foi interessante, porque a visão que a gente tem de uma mentoria, quando a gente fala coach, às vezes fica meio que as pessoas falam, ai, pelo amor de Deus, coach, né? Então eu prefiro, até falar isso pro Fábio, que eu prefiro o nome mentoria, para não pegar meio que negativo, né, se a gente fala, porque... É porque aquela história, o coach ficou muito... defasado. Não é defasado, ficou muito... Existem coaches que são muito bons, nos certo? Estados Unidos. E existem muitos coaches que são muito ruins. Então é aquela história, que igual nem personal, assim... né? É igual, Tati, é igual toda modalidade que começa a virar moda. Por exemplo, o CrossFit. Todo box de CrossFit é ruim? Não. O CrossFit é ruim? Não. Existem muitos boxes que o pessoal faz um regaço. Mas existem muitos coaches que são exímios, são treinadores excelentes. É a mesma coisa o trabalho de coach e mentoria. Então, assim, a gente tem que sempre colocar na balança, assim, tem pessoas que são muito boas, mas porque carregam o nome de coach ali, fica meio banalizado, mas não é assim que funciona. Então, aí foi uma visão diferente. Eu e a Dilce, nós somos bem céticos, né, Dilce? A gente é bem, assim, chato, porque nós somos muito... Como que você fala, Dilson? Não, o Adilson é muito doutrinador, que é o último que falaram. A gente é chato, pronto. Não tem outra palavra. Então a gente faz o que tem comprometido que ser feito, com horário. Tem que ser feito, a gente faz, acabou. Então assim, o Fábio ele mostrou que há necessidade sim.
assim como ter uma nutricionista, como ter um treinador, como ter uma mobilidade. Sim. Então ele mostrou, eu falo assim, que foi uma tentativa igual a Dilson, bacana, não teve nada de terapia, mas, porém... Não, pelo contrário, ele te mostra assim, que você tem que ter aquela questão da chatice, mas você tem que ter um pouco de flexibilidade também, porque o mundo não gira em torno do teu umbigo. Sim. Então, basicamente, assim, eu sou chato, mas a maioria das pessoas não são. Na verdade, assim, eu sou muito correto com horário, com organização, com compromisso, e tem gente que é mais tranquilo. Se eu sofro por causa do outro, eu que vou estar Você que tá sofrendo errado. e eu que vou colher os frutos ruins do meu sofrimento. Uhum. Então ele falou, ó, tipo, maneira um pouco na doideira aí, porque senão vocês vão pilhar. Porque o Sim. mundo não gira no tempo que eu quero, o mundo gira no tempo que tem que ser E é girado. aquela questão da pressa, né? Hoje com o Instagram, com a internet, a gente vê aí a evolução das pessoas, porém, agora eu tava falando lá da italianinha lá. Caraca, ela de 2000, eu vi um vídeo dela agora, 2013, ela levantou 45 quilos e agora ela tá levantando 85. Como que ela chama? A Júlia? A Impérios. Júlia Império. Não, não é a outra minhãozinha. Júlia Império. É ela, né? E aí eu falei, caraca, só que a menina começou com 13 sim, anos. Sim. A gente também tem que entender a realidade, né? A gente começou mais velho, não é dando desculpa. Então o Fábio ele foi mais assertivo. Assim, e tempo de treino também, que a gente vê uma menina, por exemplo, você pega uma Laura da vida. A Laura tá estourando agora, ou nos últimos Sim, 2, sim. 3 anos que a Laura, assim, mostrou que ela veio forte na LPO. Sim. Quantos anos faz que Que ela tá tomando batalhando porrada? para ter Que ela tá esse apanhando. espaço para mostrar, né? Exato. Então, assim, ela apanhou, basicamente, ela começou a competir, começou a treinar com 12 anos. E aí eu quero colher Ela tá sem... com 23, faz 11 anos que ela treina. E aí a gente quer colher sem ter passado por tudo isso. Exato. Né? E aí então, assim, tem são poucos os atletas que se destacam, são poucos os talentos que aparecem e se destacam com pouco tempo de treino. Mas a grande maioria, a gente vê ele no destaque e fala, nossa, mas fulano é tão jovem, porra. É que nem você pegar um exemplo, o outro é Petro, os nossos filhos. Sim. Eles começaram a movimentar a barra com 4 anos aqui no off. Eu comecei a dar aula para eles, dar aula mas a dinâmica, né? Tanto aula coordenativa, aula de criança. Hoje eles já treinam num ritmo um pouco diferente, estão com 9 anos, 9 anos agora em março, mas eles já estão com quase 5 anos de treino. E quem vai vendo a evolução vai vendo a maturidade deles, a maturidade que eles estão ficando bem mais nossa. firminho na recepção. Mas estão com 5 anos de treino. Sim. A hora que você coloca na balança, a hora que eles estiverem com 15 anos, eles vão ter 11 anos de treino. Sim. Aí todo mundo vê eles com 15, nossa, estourou tão jovem. Não, não estourou jovem, eles estão treinando faz 11 anos. Uhum. Então é tempo de treino, é respiração, é tudo, aquela questão do processo, né? O processo é lento. Então, respeita a minha história, caralho. Então praticamente foi interessante a competição em si. Eu fiquei muito ansioso porque eu fui a última, né? Primeiro eu vi o André a Pietra competindo, e eu fico ansiosa, né? Por eles, obviamente, que é mãe. E é treinadora, mas é mãe. É o que o Fábio fala, né? Ó, é mãe, ser atleta, ser empresária, ser esposa, ser amiga, ser companheira, ser sócia, né? Aí briga, é inimigo, enfim, é tudo isso e você saber equilibrar isso e ainda ser atleta ali, né? O rascunho, né? Mas enfim. Então, minha cabeça ficou a mil e eu tava errando muito. O Adilson via, falava, não sei o que você tá errando, não sei. E eu já tava errando antes de o psicológico que tava errando, né? O psicológico tava em tudo, apanhando no snatch, assim como no clean jerk, eu não estava conseguindo jogar minhas cargas de 80%. Então, assim, o bloqueio estava ruim, e aí fui respirando mais. Na competição foi muito positivo. A competição foi que te deu a virada de chave. Foi lá que o negócio aconteceu. O Adilson falou que foi a mágica, e isso é legal. Nas outras competições eu falo que eu fui muito na fé. Né? Então, tipo, quando você fecha o olho assim e fala... praticamente foi a primeira competição que você não discutiu comigo. Você tá no lucro. A primeira competição que a atleta não discute com o treinador, que lá ela não consegue entender que lá ela é atleta. Ela quer entender, quer achar que ela é esposa, que ela manda, que nem ela manda aqui em casa, mas lá não. É que assim, ó, eu gosto de entrar confiante, né? E aí os alunos falam isso, que ele acredita mais no nosso potencial do que nós mesmos. Mas você tem que entender que é o seguinte... Que é assim que funciona. Não é assim que funciona. A questão é a seguinte, ó, por exemplo, você tem um ponto de confiança, só que chega um determinado momento que a tua confiança ela vai te travar aqui. Você tem que arriscar. Que foi o que você fez.
lá na Eu competição. arrisquei com Você coragem, arriscou. né? Porque ainda mesmo se fosse sem coragem, Tati, o que acontece é o seguinte, você tava lá com bronze garantido. Era teu a medalha Ele de ainda bronze. fez isso, fez estratégia comigo, porque para Aí é o quem não seguinte, sabe, competições, você já tá como garantido. Você tem uma chance de arriscar, talvez você podia ter pego um ouro. Eu te falei, o que foi o grande X da questão é que a menina que foi campeã, ela era estupidamente forte no arremesso. No arranco você ganhou dela. uhum, Você ganhou dela por 1 quilo. Só que ela no arremesso, ela começou a competir praticamente no PR da Tati. A diferença foi 2 quilos do teu PR. 2 quilos. Então assim, ficou muito desproporcional. Eu falei, Tati, se ela errar, é teu. A questão é essa. Aí coincidimos da Tati ficou um tempo descansando demais e o corpo dela esfriou. E até porque foi um defeitinho na estratégia e a cabeça dela também deu uma bugada. Mas na hora que ela foi fazer a segunda carga, ela errou 75. Se ela tivesse acertado 75, eu teria jogado ela por 80 e aí eu ia deixar o trem rolar, porque aí a menina ia ficar nervosa. E aí o jogo ia ser diferente. Estratégia. É estratégia. Mas enfim. Então pra Meu vocês verem o seguinte, adora isso. eu adoro brincar com matemática. Agir que diga, né? Nossa. Então assim, a Tati ela entrou com um caráter diferente na competição. Então eu falava... Foi mais com garra, né? Ela poderia estar brigando internamente, mas pelo menos ela não brigou externamente. As outras competições eu falava, ela fechava a cara comigo, ela discutia, ela indagava. Nessa não, até que no campeonato de Valinhos, você perdeu um snatch com 61 quilos 62. por 62. Por medo. Na Eu verdade, fiz igual o Pedro, você né? brigou comigo Eu antes de tirei entrar. foto e já joguei. Ela entrou e saiu debaixo da barra. Tinha entrado a barra. Eu Ela entrei. simplesmente desistiu. Mas é aquela história, vivendo e aprendendo. Na competição de Valinhos, do Paraná, até eu falei com o Fábio. Falei, ó, ela evoluiu muito psicologicamente. E refletiu nas cargas. Então deu bom. Óbvio, Deu deu bom. ótimo. Então, assim, é uma coisa que a gente... É uma oportunidade, quem puder, é uma coisa muito válida, sim. Trabalhar o mental é muito importante. Muito. Principalmente quando você vai competir. Tanto é que das páginas do livro do chinês lá tem Tem. mental Treino e psicológico. psicológico. Treino Mental tem um capítulo de mental e outro de psicológico. Então, assim, faz bastante diferença. Isso que é bom para o André Pietro, que eles já estão tendo o trabalho com o mestre. Trabalho psicológico, terror psicológico. Então, assim, tivemos resultados aí, onde esse ano a gente começou com um trabalho bacana, com o Fábio também, e o Adilson entrou na parada. Treinador, aí entramos aí com a clínica, com o Alan, 2 clínicas, sim, né, que agora vai ser dia 20. Então, quando nós fizemos podcast com o Alan, sentei com ele no final do podcast, fora das câmeras, e nós conversamos a possibilidade de ministrarmos clínicas na região de Rio Preto. E aí o Alan ficou super empolgado com a ideia também, e aí eu comecei a mexer os pauzinhos, conversei com o Boca, que é o dono da CF Mirassol, e ele abriu espaço para que a gente levasse a primeira clínica do nosso projeto para lá. Então, assim, a intenção minha e do Alan são fazer 6 clínicas no ano. Uma clínica a cada 2 meses. A primeira clínica vai ser agora de 22 de fevereiro de 2025. Mirassol. Em Mirassol, no CF Mirassol, lá no box do Boca e da Crícia. Segunda clínica também já estamos fechados, dia 26 de abril, com o Fernando Marauelli, da Arena Baruch. Tá? O Carol e o Fernando, lá da Arena Baruch. Também será em Rio Preto, certo? E as próximas nós ainda estamos em negociação para ver para onde nós vamos levar. Mas a intenção é atacar a região também, é bater ali região de Araçatuba, ir para Ribeirão Preto, podemos ver até em Marília, é uma possibilidade de Marília também, porque nós temos contato em Marília. Então, assim, o que nós estamos querendo apresentar para vocês, a intenção nossa, este ano de 2025, é a disseminação do levantamento de peso. Tá? Teremos a segunda etapa do Open Alpha LPO, também dia 12 de abril. Em 2023, é o campeonato, né, que nós organizamos em 2023, dezembro de 2023. Foi, assim, um sucesso, tá? Todo mundo que participou saiu falando bem da organização, bem do campeonato. Infelizmente, tivemos poucos atletas. Foi um campeonato de 25 atletas. Tá? Mas esse ano a gente tá... Foi bom, assim, é o que a gente fala. A gente conseguiu entregar o que a gente prometeu. Sim. Até porque, isso assim, o pessoal, eles querem saber como que funciona o campeonato. Sim. Teve muita gente que foi no campeonato mesmo da Federação Paulista, aqui em Rio Preto, que ficou interessado em saber, interessados como funciona um campeonato
brasileiro. Exato. Um campeonato de alto aí, Eu acho que padrão, assim, vamos dizer, né, Gilson? a gente tenta, por exemplo, como eu sou muito metódico, muito chato, a gente tenta entregar para as pessoas que participam do Open uma experiência próxima do que é um campeonato brasileiro, em termos de organização e entrega. Tá? A sensação, a adrenalina, É única. aí meu amiguinho, Vale a pena, assim, o teste. é diferente. único. Vai batalhar, conquista teu índice e vai pro brasileiro. Que não tem como explicar a sensação de estar lá. Tá? Eu tive a minha meta como treinador era ir para o campeonato nacional para eu poder sentar com o meu atleta e proporcionar mentalmente para ele qual que é a sensação de estar lá. E a Gabizinha explicou isso praticamente, que ela não ficou perdida como você. Você não ficou tão perdido. Eu não fiquei tão perdido porque eu estava acompanhado. Sim. Eu estava acompanhado com o Márcio, né, o Márcio Campeão, que é o treinador da Natasha Rosa. E ele me deu um suporte assim absurdo, me deu até casa para ficar lá. Fiquei na casa dele, Márcio, pelo amor de Deus, não tem como te agradecer por isso até hoje. Então, assim, é interessante que vocês sintam isso, porque assim, eu tinha participado praticamente de uma competição oficial, que foi um campeonato estadual do Paraná. Que foi ruim pra caramba, né? Que eu machuquei, enfim. Mas a sensação de estar no Campeonato Brasileiro é um negócio assim, extraordinário, não tem explicação. Quem tiver curiosidade, quem tiver índice, cara, vai. Pode isso, o interessante que você está falando é isso, que estamos vendo aí a ascensão de vários atletas, isso a nível internacional, participando de campeonatos do CrossFit, saindo do CrossFit. Sim. Aquela Alice, aquela uma que fez a cirurgia, eu esqueço o nome dela, aquela com a Alice alguma coisa. Fez cirurgia? Fez cirurgia na coluna, ainda te mostrei, aquela que é bonitona, da tatuagem no braço. Aquela que é famosa, não é Alice. Não, Adilson, ela é do CrossFit, eu te falei, e agora ela participou. Uma hora eu vou lembrar aqui o nome. E aí estamos vendo, né, que a Adilson não lembra do nome, muita gente do CrossFit participando. Porque, imagina, aqui no Brasil é uma coisa única, você imagina lá, que tem... Sim, lá tem um ano inteiro, praticamente. Tem vários eventos, e tem... Eu tô falando dos Estados Unidos, facilidade, assim, tem muitos países que é tradicional o levantamento de peso, eles investem no levantamento de peso. Assim, então o calendário deles, né? Para nós conseguirmos fazer um campeonato aqui, na nossa cidade, na Zé do Rio Preto, uma cidade que a gente não consegue ver projeto, tem vários fatores públicos que barram. Então, assim, nós conseguimos no outro evento um apoio da prefeitura com espaço. Nós conseguimos um espaço público, conseguimos um ginásio. Só que todo o equipamento que estava lá dentro era nosso, particular. A gente que teve que... Tudo a gente que movimentou, a gente que teve que... Nós nem fretamos, nós pegamos carro emprestado dos outros para levar as coisas. Rio Preto, pessoal, dá uma olhadinha no podcast do Felipe. Sim, o Felipe também sofre pra caramba lá no Paraná. Então, assim, o nosso país ele não tem incentivo no esporte, isso é fato. Eu não preciso ficar falando aqui, porque todo mundo já sabe. E, assim, a gente tenta, dentro do que a gente tem de possibilidade, de recurso, mudar um pouco isso, mudar esse caráter. Porque, assim... E assim, eu já falei isso várias vezes, em várias publicações minhas, mas o esporte, ele transforma a vida das pessoas. E o LPO, ele é uma introdução para todo o público. Não, o LPO, ele é assim, são poucos os esportes que conseguem interagir com todos os públicos. Então, o levantamento de peso, não importa se você é magro, se você é gordo, se você é grande, se é pequeno, se é branco, se é preto. O que importa é você levantar peso. Então você pega um menino que às vezes é excluído do futebol, que é excluído do basquete, que é excluído dos esportes coletivos ali, mas você coloca ele para levantar peso, cara, ele é um talento no levantamento de peso. Não precisa socializar, vamos dizer, você abriga ali, né? E mesmo ali, cara, se você pegar um moleque que tá treinando bem, ele vai socializar. Sim, porque ele vai se sentir incluído. Ele fala, pô, aqui eu sou bom. A criança vai num jogo de futebol. Ele não tem a turminha, ele não é escolhido. Ele não é escolhido. Não por ser gordinho, mas... Sim, mas o levantamento de peso é esporte individual. Sim, mas isso que eu tô falando. É individual. Aí ali, óbvio, quantos a gente não viu aqui fazerem amizade? Sim, e tem a coletividade que rola dentro do CT, né? Então, assim, você se sente parte de um grupo. Porque isso é um dos grandes X do CrossFit. Sim. Você pega pessoas que supostamente não eram nada, fisicamente falando, e elas começam a apresentar algo interessante dentro do CrossFit, começam a ter resultados, e o público do CrossFit, né, os crossfiteiros, os crossfitters ali, eles trazem vocês para dentro do núcleo. Você pega a dona Ana ali, que não fazia nada,
que era ninguém, e ela começa a interagir com o núcleo ali do CrossFit, ela começa a ter amizade, ela começa a ter amigos, que é uma coisa que ela não tinha, e ela começa a se sentir bem ali dentro. Meu, essa é a magia do CrossFit. O CrossFit nada mais é do que um treino, como outro qualquer, só que a magia que o CrossFit entrega é essa, é a socialização, é a sociedade que ele cria. Isso é muito doido. Então, assim, Edilson, quero que você fale aí também pro pessoal, você falou aí das clínicas, né, que a gente, tudo Sim. dando certo, esse ano vai dar certo, a gente vai contaminar aí a nossa Campeonato região. Brasileiro ainda não sabemos se vai ser. Nós estamos sabendo, praticamente a maioria pode ver o calendário aí, que é final, bem, é maio. É maio, Maio, tá? Definir a data. definiram a E data, então esse pela ano... Federação Cearense, eles anunciaram que o brasileiro vai ser lá. Não, No não Instagram anunciou. da Federação Cearense. Cearense está falando que vai ser em maio, sênior. Acho que eles colocaram isso aí, interpretação. Está lá, sênior, porque Maranhão também colocou isso. Ah, é? Então assim, tá Maranhão, pode ser uma briga, pensei né? que eles tinham anunciado que ia ser lá. Não, tá assim, é interpretação, lembra que você falou? Tá lá, o calendário, é porque eles já prepararam que ia ser maio. Sim. E aí o Maranhão também soltou e eu falei, ué, gente, será que a gente onde tá que vai curioso ser, né? para saber onde vai ser, porque a gente tá ansioso, porque como a gente tem que se preparar Por que não financeiramente. foi soltado ainda, né, Dilson? Não sei. Porque eles estão fazendo aquele camp lá com o que você queria falar, eu falei para deixar isso para depois com os atletas lá. Não sei se é por isso que eles soltaram não, Enfim. E aí, então, assim, esse ano, o intuito do podcast também é isso, mostrar para vocês a nossa loucura, né, como que vai ser nossa preparação. O Adilson está mais animado, a gente quer levar mais gente para o campeonato brasileiro. Esse ano brasileiro, se tudo der certo, a gente consegue levar uma equipe para lá e não vai só eu e a Tati. Então, assim, Vamos Dali mais Juju, pessoas. Dali Juju, a Vamos gente tá com os movimentar projetos bastante, aí levantar financeiramente aí. A gente não sabe como que vai ser esse ano pra gente ter um auxílio ainda, né? Sim, a gente ainda Tá tudo muito lento. É tudo incerto, né? Então, ainda assim, tá muito lento. Porém, como diz o Fábio, a vontade é uma coisa. Sim, a gente vai. Já meio caminho andado, Nós vamos. A gente vai fazer... Como que nós vamos, eu não sei. Nem for pra gente de busão. Então aí... Mas nós vamos. Então, assim, 2025 é um ano que promete muita coisa. Promete muita coisa, nós estamos... Começamos diferente, bem empolgados aí, enquanto o Brasil tá meio lento ainda, né? Acho que, como falam, depois do carnaval que começa a andar o Brasil. Então, a gente já está trazendo coisas aí para vocês, tanto do esporte quanto de treinamento. A intenção, novamente, é que a gente consiga lançar pelo menos um podcast por semana. Tá? A gente vai tentar trazer mais atletas. Seja entrevista com atletas, seja... Só nós dois. Novidades, atualizações do levantamento de peso e do mundo dos esportes. Seja notícia de última que você vai falar sobre a troca não, a mudança aí das novas categorias. Então, assim... Que animou um pouquinho aí, porque estava bem complicado, né, Edilson? Principalmente assim, feminino, né? É que o levantamento de peso, ele passa por atualizações, seja por digamos assim, evolução do esporte, evolução de cargas, evolução. E o Comitê Olímpico, ele tinha reduzido as categorias olímpicas de 10, que era no levantamento de peso olímpico, para 5. E estavam cogitando até de cortar o levantamento de peso das Olimpíadas. Foi feita uma reunião bem pesada por trás aí e conseguiram reajustar as categorias e agora subiu para 7. Então são 7 olímpicas e não olímpicas, é tudo 7. Sim. Isso foi bom porque você criou lacunas menores entre as categorias. Então, assim, a gente tinha um espaço na categoria masculina de quase 15 quilos de uma categoria para outra. Você pegava atleta de 89, a outra categoria era 102. Não, era 102, então você tinha uma lacuna de 13 quilos. A distância era muito grande. E essa lacuna foi reduzida, tá? A gente está procurando aqui certinho as categorias, porque eu não lembro de cabeça as novas. Tá? Então, assim, é o processo de evolução. É o processo que vem melhorando, é o processo que o esporte está se atualizando e continuamos sendo o esporte olímpico para 2028, está tudo certo. Beleza? Achou, Tati? Tô tentando decorar isso mesmo, ó. O adulto é o feminino, né? 48 quilos, 53, 58, 63, 69, 77, 86 e mais 86, que a gente tava discutindo. Sim. Se era 77 mais, né? É 86 e mais 86. Aí masculino, 60, 65, 71, 79, 88, 98, 110 e mais 110. Então, antes,
tinha lá 59, da 59 ia para 71. Porque eu lembro que a minha categoria então, antiga assim, era 64. Era 45, 49, 55, 59, 64 e 71. Aí tiraram 64. Só que na Olímpica era 49, 59 e 71. E depois 81 e 81 mais. 81 Só mais. isso. Olha por aí. isso. Então eram 5 Então categorias. imagina, eu baixava peso para 59, que é a minha estrutura, ou eu para 71. deixava o Então, peso assim, para... era muito... A lacuna era muito grande. Então agora a 63 ela veio para dar uma selada, 63 e 69. Então são duas categorias ali que dá para ficar dentro de um conforto, pelo menos para a Tati, né, por causa do peso corporal dela. Então são atualizações dos esportes, é um processo natural que vem evoluindo, até assim, se o esporte não tivesse evolução, não existia quebra de recorde em todos os campeonatos. Então toda vez que tem um campeonato grande, pelo menos um atleta está quebrando um recorde ali de categoria. Então a gente vê que assim, até o último curso que eu fiz da Federação Paulista, agora do nível 2, que foi em novembro, eu fui educado a não bater a barra, e sim a raspar a barra. Então a barra, no levantamento de peso, ela subia raspando. Até teve uma época que eu não tinha pelo na coxa. E a nossa canela a barra, ela vinha raspando tudo para que a gente conseguisse jogar para cima. Porque a ideia era que a barra ficasse o mais próxima do corpo possível. Aí houve uma atualização, até o Lecão estava falando comigo sobre isso, que assim, quando a gente pensa fisicamente falando, se você está gerando atrito da barra contra o corpo, o teu corpo está segurando a velocidade da barra. Então a ideia hoje é que a barra suba muito rente ao corpo, ela faça um único contato no quadril, meio que para expelir a barra para cima. Então, é atualização no mundo do esporte. Então, aí você imagina isso. A gente está naquele... Porque, como você fala, o snatch é muito neural. Sim. Aí a gente está repadronizando o nosso movimento. Então a gente tenta tirar tanto do trabalhar a cabeça, né, disso, como o próprio corpo. O corpo já está adaptado ali, igual você fala aquele exemplo que eu gosto que você fala de pedalar. Né? Sim. Imagina você ter que aprender a pedalar de outra forma. Pedalar de costa. Quem já tentou pedalar de costa na bicicleta aí? Eu já tentei, caí muito. Eu era moleque, adorava. Não, nunca tentei. Eu consegui uma vez, pedalei um tanto legal. Acho que pedalei umas 2 casas, aí eu caí feio. A própria caminhada, né? Porque eu fui brecar, caí de costas. Ai, meu Deus. A própria caminhada de costas. Então, assim, a gente foi reaprender. Eu nunca andei de patinete, quando a gente teve patinete elétrico. Sim. Que você brigava comigo com a perna... De moto, você tirou cair de moto. Primeiro você pegou a moto sentando no poste, né, cabeça? Então, não precisa entrar em detalhes, né, disso. Então, assim, galera, o que a gente está tentando trazer para vocês aqui, depois de toda essa conversa, 2025 é um ano que nós vamos trazer novidades, sim, no levantamento de peso. Nós vamos trazer cursos para vocês. Vamos tentar aqui para Rio Preto fazer o máximo possível para alavancar o levantamento de peso, para mostrar, para levar para dentro dos boxes de CrossFit, tá? Eu conversei muito com o Alan sobre isso, então a gente está muito aberto a envolver a galera do CrossFit firme no levantamento de peso. A gente está com projetos aí, então nos acompanhem, vão atualizando, vão seguindo o que a gente está produzindo, porque assim, prometemos entregar para vocês algo especial esse ano. Tá? Começamos já o ano com 2 clínicas e uma competição. Então, até abril vai rolar tudo isso. Uma competição, né? Uma competição. Nós vamos organizar. É uma competição. A competição que organiza a melhor de todas. Eu sou estúpido, eu sou chato. Porém, assim, também nós vamos atualizar aí quem quer, né, disso. Que o nosso intuito com o podcast é isso, informar. E quem quiser saber informação, tem aí o nosso canal no YouTube. Manda mensagem no YouTube, manda mensagem direct, no Instagram, manda direct, chama, fala, pergunta, questiona, indaga, porque a gente está aberto. Gosta disso. A gente está aberto para isso. Principalmente a Dilson, ele adora essas coisas. Não gosta de ninguém. E mais uma vez aí a gente chama a galera, quem quer conhecer o LPO, né, que é uma modalidade esportiva, eu sempre falo, a pessoa vem e fala assim, qual que é a diferença, né, do treinamento funcional que vocês fazem aqui e do levantamento de peso? E eu sempre falo isso, né, eu falo assim, é chato. Aí a pessoa fica assim, como assim é chato, né? Porque é um esporte, você tem que aprender. Então lá tá o Vinícius, às vezes, pegando peso, a pessoa fala, nossa, é legal. O João mesmo falou, nossa, é legal, eu quero vir para pegar peso. Não vai ser assim. Você não vai fazer uma aula de LPO pegando o peso do cara ali do lado. A menos que a pessoa já faz uma prática, né? CrossFit, mesmo assim, numa aula ele não vai fazer isso. É muito complicado, é um esporte. Você não vai pegar uma pessoa que nunca jogou bola na vida e colocar ela para jogar um jogar,
Ela tem que aprender a conduzir bola, tem que aprender a tocar, tem que aprender Igual a a Dilson chutar. nem fazer um campeonato aí de beach tennis, porque ele tá louco pra fazer esse ano. Nossa, meu sonho é sujar o pé de terra. Esqueci desse detalhe que ele adora. Pode Tá? jogar de botinha? De tênis? Não, Deus, nossa, eu imagino. Mas enfim, Dil, eu gosto quando você fala das tuas mensagens aí de começo de ano. Não, Nossa, motivadoras. motivação. Não, motivadora 2025 é um ano que promete muito, é um ano que vai ser muito bom. Então, deixa de lado tuas frustrações, tuas tristezas, ninguém é obrigado a conviver com esse mimizinho teu. Deixa de Toma lado. vergonha na tua cara, muda tuas atitudes e vai enfrentar o mundo de peito aberto. Você tem o poder de mudar a tua história. Tudo vai depender do que você vai construir hoje. Então, é agora. E as árvores somos nós. Não, Deus, menos. Enfim, gente. Nossa, Deus, é o melhor. Enfim, gente, acompanha a gente aí. Faça os comentários, curte, compartilha. Pode mandar ainda mais essa motivação do Adilson. Maravilhosa. Essa mensagem final foi extraordinária. Mande aí os comentários, o que vocês querem falar. Até perguntaram, eu não tô lembrando agora, do Antri da Pietra pra gente fazer. Eu tinha dado a ideia, eu não tô lembrando. Uma entrevistinha com eles, porque a gente entrevista atletas. É que eu tenho um pouco de medo de entrevistar a Pietra. Ai, meu Deus, mas tudo bem. A Pietra é minha filha, então ela vai empolgar muito. Mas é então legal que o Adilson edita. Ele edita. Mas enfim, Adilson. É isso aí, galera. Então, Adilson, próximo. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aí. Acompanhe a gente para os mais podcasts, para mais conteúdos. E até a próxima. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.